Inovação tecnológica. Inovação tecnológica para o mundo e para a nossa vida. É o tema do programa Papo Dinâmico. Está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás. E você, claro, pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, sempre lá no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje nós vamos falar de inovação tecnológica, as novas tecnologias, as tecnologias do futuro que já são presentes, que estão aí no meio de nós, mas que muitas vezes a gente ainda não introduziu essa tecnologia na nossa vida. Ou, de algum modo, essas tecnologias nos introduzem no meio delas e aí a gente tem que se virar. Então nós vamos falar desse tema aqui, nada mais, nada menos do que com a professora Miriam Rosa Guzmão, que é diretora da Escola de Ciências Exatas da Computação da PUC Goiás. Professora Miriam Sandra Rosa Guzmão. Obrigado, professora, pela presença. Muito boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje. Professora Miriam, ela é muito jovem, mas já foi minha professora, sabia? Ela me deu aula de iniciação à computação. Não tem mais essa disciplina, né, professora? Iniciação à computação? Para os outros cursos, não, mas para os cursos da área de computação, nós temos a disciplina algoritmo, que é equivalente à introdução à computação. Ah, tá. Mas não é, porque quando eu estudei, a gente aprendia a usar o computador, né? Algoritmo já é um início para programação, né, não? Hoje em dia a geração já sabe como usa o computador, sabendo, né? Então essa parte a gente já não tem mais. Realmente aí a parte aí, até me lembro muito bem das planilhas de Excel que existiam nos cursos, né? Uhum. Hoje já não existem mais. Exato, eu aprendi a trabalhar planilhas de Excel com você, professora. Olha que eu fiquei craque, viu? Entendo bem de Excel. Então, professora, quais os impactos das tecnologias, né, para o mundo do trabalho? As tecnologias estão em todos os lugares, todas as empresas, então o impacto é muito grande. Nós temos aí, pesquisas que falam que 3 funcionários, para cada 3 funcionários, um é deslocado em função da tecnologia. Hoje com esse negócio de app em celular, de banco, a gente praticamente não vai nas agências bancárias. Isso significa que muitos espaços, postos de trabalho nas agências bancárias acabaram em decorrência da tecnologia, né? Isso, e esses funcionários foram deslocados para outras atividades que exigem aí a parte mais intelectual, de gestão. Então, aquela parte manual, aquele serviço rotineiro, ele tem a tendência de desaparecer e ser substituído aí pelas tecnologias emergentes, né? Eu lembro quando eu fazia ensino médio ainda, tinha um livro, que eu esqueci o nome dele, mas falava da terceira onda, acho que é terceira onda, que falava que as atividades, eu esqueci o nome do autor aqui, mas depois eu vou ver, no intervalo eu pesquiso e falo no próximo bloco. Ele falava que as atividades repetitivas seriam todas informatizadas e que só as atividades que exigissem reflexão, conhecimento, que ainda exigiria a presença humana. Mas hoje, com inteligência artificial, até pensar também já está sendo substituído pelas máquinas, não? As atividades que você pensa que podem ser repetidas, todas elas podem ser automatizadas. Mas esse, entre aspas, inteligência que a gente fala dos computadores, é realmente uma inteligência artificial. Com certeza você tem aí o ser humano por trás do desenvolvimento, dos algoritmos, dos aplicativos. Então a gente acredita e sempre haverá o espaço para o homem naquele ambiente de desenvolver, de criar, de aplicar essas novas tecnologias. Mas o trabalho de criar, ele não é muito especializado, de tal modo que são poucas pessoas, quer dizer, a atividade de criação não exige tanta gente. Exige, na verdade, pouca gente. Uma pessoa cria, por exemplo,
um sistema operacional, o Windows, o Google. São programas que uma pessoa, um grupo de pessoas pequeno cria e depois milhões, bilhões de pessoas no mundo passam a usar. Isto é, passa a repetir. Né? Então, de qualquer modo, a tecnologia não leva necessariamente a uma desocupação geral da população? É o que se pensa, mas na realidade, quando você cria, não é uma pessoa, vou dar o exemplo do Windows, né? São 5.000 engenheiros criando o Windows. Então, realmente, há um deslocamento de mão de obra. Mas o Windows desempregou quantos calculistas? Mas imagina o tanto que ele empregou em outras áreas. O que o Windows fez na facilidade das outras profissões? O que seria hoje em dia de qualquer profissão, da área da engenharia, da área da educação, a saúde sem a tecnologia? O que seria o desenvolvimento das vacinas sem a tecnologia? Quanto tempo que a gente iria demorar para fabricar a vacina que nós tivemos aí em um ano? Então, pensar que... O autor da Terceira Onda dizia que as pessoas iam deixar de trabalhar em serviços manuais e iam dedicar ao esporte e tal. Na verdade, isso não aconteceu, né? Não tem tanta gente hoje praticando esporte como havia antes. Então, está do mesmo jeito em relação ao esporte. Então, que outras áreas foram desenvolvidas a partir da tecnologia, que antes não havia? Todas elas. Vou dar uma especificamente, eu acho assim, a saúde e a educação. A saúde e a educação, que é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? O que seria da educação se a gente não tivesse as tecnologias desenvolvidas, que vêm sendo desenvolvidas aí há tanto tempo, né? A gente tem um ambiente virtual de aprendizagem, onde a gente tem os aplicativos, os simuladores, que auxiliam nesse processo do ensino-aprendizagem. Então, vai ser substituído, aí se você pode falar assim, não, então não precisa mais de professor, porque tem essa tecnologia. Esse é o seu raciocínio inicial, né? Mas a tecnologia é um instrumento que vai estar auxiliando nesse processo. Então, vai existir sempre o ser humano nesse processo, mas sim para intermediar aí, no caso aí da educação, né? Professora, quais são as grandes tendências da tecnologia hoje? Isso, se você for olhar tanto na engenharia, tanto na área da saúde, na área da educação, a gente fala em 5 tendências, que seria aí a parte de Big Data, né? A parte de inteligência artificial, IoT, que é a internet das coisas, né? Realidade aumentada. Então, nós temos essas tendências aí emergentes em todas as áreas do conhecimento, né? E isso são avanços que trazem aí, logicamente, aí um processo aí de qualificação em toda a parte, em todas as áreas do conhecimento, né? Qual a importância do Big Data, por exemplo, para a área de saúde? Extremamente importante. Vou dar o exemplo do teleconsulta, né? A teleconsulta hoje, ela tem que ser aprimorada. Não é somente uma chamada de videoconferência onde o médico está numa ponta e o paciente de outra. E sim, você tem que usar o quê? Para aprimorar esse processo, você tem que usar as ferramentas tecnológicas, você tem que usar, por exemplo, imagina você conversando com o seu médico e nesse tempo real você tem um sensor no seu celular, onde você, pela íris, você mede a pressão, aí você já vai alimentando esse processo de informação. A esse respeito, eu tenho um depoimento a fazer. Que legal. Eu estava fazendo uma videoconferência com o pessoal aí, pessoas de vários cantos do país, né? E a gente numa videoconferência ali fazendo uma reunião e tal. E aí eu estava usando a webcam do computador e aí deu problema e o som não estava saindo, né? Aí eu passei para o celular. Eu entrei na videoconferência pelo celular. Aí, como eu estava com o celular na mão, para ele não ficar balançando e tal, eu peguei o celular e pus na tela do computador, assim. Aí ele ficou na altura boa e tal. E aí, continuei a reunião de boa, falando pelo celular, né? Pus o fone de ouvido e fiquei ouvindo pelo celular e tal, e falando e tal. E a reunião foi andando, só que a tela do computador é quente. E foi esquentando o celular. Daí a pouquinho, o celular desligou. Eu falei, o que aconteceu? Eu saí do ar, né, da reunião. Fui olhar, estava uma mensagem no celular,
que a minha temperatura estava muito alta, que eu estava passando mal, que eu procurasse um médico urgentemente. Então, ele entendeu que ele estava encostado em mim, eu estava muito quente, então eu estava passando mal, né? Eu achei impressionante aquilo ali, o próprio celular me alertar, né, da minha saúde, porque ele, de repente, notou uma alteração, né, brusca da temperatura, né? Então, deve ser aí um dos efeitos da tecnologia hoje. Então, com certeza, para você ver o seu celular, uma ferramenta que pode ser usada aí para complementar, né, uma consulta, uma teleconsulta. E eu acho que a tendência é essa. Sim. Isso visa retirar o médico de um atendimento, o atendimento de triagem, sim, que é o que a gente quer aliviar o sistema da saúde. Sim. 70% dos pacientes dos Estados Unidos na Covid foi passado por uma teleconsulta. Então, isso aí ajuda. Mas a teleconsulta ela deve ser aperfeiçoada com as tecnologias, sim, com as ferramentas do celular. Durante essa pandemia mesmo, eu fiz 2 teleconsultas, né, com os médicos usando justamente a videoconferência, né? Então, isso é uma realidade. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta. Eu quero falar de Big Data. Muita notícia surgiram aí ultimamente, desde alguns anos, já surge aí vazamento de dados, essas coisas todas e tal. Eu acho que isso tem a ver com Big Data. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar disso, tá bom? De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Toda terça-feira, 9h30 da noite, e no canal do programa Papo Dinâmico no YouTube, no canal da PUC TV Goiás no YouTube, estamos lá com este programa e mais centenas de outros que você pode assistir, baixar e compartilhar com os seus amigos. E manda sua mensagem aqui para nós no perfil do programa Papo Dinâmico, das redes sociais, do Twitter, do Facebook, do Instagram. Hoje estamos aqui com a professora Miriam Rosa Guzmão, que é diretora da Escola de Ciências Exatas e da Computação. Nós estamos falando de inovação tecnológica, de novas tecnologias, da tecnologia do futuro, que já é presente. Professora Miriam, a gente falava de Big Data no bloco anterior, né? O que é um Big Data? É um grande volume de dados, né? Sim. Então, hoje em dia, nós temos aí um grande volume de dados, mas o que fazer com esses dados? Como que esses dados são tratados e confiáveis para que a gente tenha, a partir dos dados, dessas informações, tomar ações assertivas, né? Então, esse aí é o grande lance. Pode-se dizer que cada organização que coleta informações digitalizadas das pessoas tem um Big Data? A priori, é necessário você conhecer esses dados. Então, você não pode pegar um dado universal sem um tratamento específico para a sua empresa. Então, é necessário que você crie. Tem que ter uma certa intencionalidade, né? Uma intenção, um motivo porque tem aquele dado. Senão, o dado não faz sentido, né? Com certeza. Por exemplo, se você vai trabalhar aí com e-commerce, né? Você pode pegar aí nos correios os dados de todos os usuários. Então, você vem com esses dados todos fora de formatação, de endereço, desatualizados. Então, você tem que fazer um tratamento desses dados para que você colha informações que você possa confiar. Porque se você não trata esses dados e você não tem uma inteligência artificial para estar reconhecendo esses dados, o prejuízo, né, o tempo que se perde, talvez não seja benéfico a gente auxiliar desse Big Data, né? É importante que a pessoa, além de informações atomizadas, o que é uma informação atomizada? É uma informação isolada, né? Tipo átomo, né? De átomo. Essa informação ela tem que estar relacionada, ela não pode estar ali juntada como se fosse um monte de coisas. Ela tem que estar dentro de uma certa relação de objetivo, né? Eu acho que você está relacionando no caso dos dados estruturados. Então, a gente estrutura os dados, né? O que é o nome da pessoa, o que é o endereço, nesse exemplo que eu te dei, o que é um complemento, o que é um setor, o que é uma cidade, e o que é né? Porque, por exemplo, aqui em Goiânia a gente trabalha com setores. Lá em Brasília já são blocos, cidades satélites, né? Então, você tem que reconhecer esses dados e saber o que esses dados representam, né? Então,
Eu acho que quando você fala em dados atomizados, são essas pequenas unidades e o que elas se representam, né? Exatamente. Exatamente, é isso. Essa informação ali, mas não basta eu sair coletando dados. Eu tenho que saber por que eu coleto esses dados. Isto é, tem que ter um objetivo com essa informação, porque senão eu não aproveito nada dessa informação. E com certeza, e esse dado tem que ser confiável. O que ele representa e se ele é confiável. Então, há todo, né, eu não posso ter um endereço falso que não vai me levar a nada. Né? E vai dar aí prejuízo. Tem muitas e-commerce que estão aí contratando empresas tecnológicas para desenvolver e tratar esses dados para eles. Porque o prejuízo é muito grande de você entregar um material em endereço errado, depois ter que buscar e realocar. Então, assim, a grande tendência realmente é o tratamento desses dados, a organização desses dados. A gente vê que tem sistemas mais eficientes que outros, né? Por exemplo, a gente vai hoje no Google, faz uma busca de qualquer coisa. Eu faço uma busca lá de um objeto que eu queira comprar. Se eu faço uma busca, por exemplo, do smartphone, aquilo ali fica me seguindo. Toda vez que eu entro no Google para fazer uma busca, tem lá uma propaganda de smartphone, né? Promoção de smartphone. Aí eu começo a receber SMS, começo a receber WhatsApp, e-mail, né? Tudo fazendo propaganda de smartphone, só porque eu fiz uma busca um dia sobre smartphone, né? Isso tem a ver com Big Data e também com inteligência artificial, né? Com certeza, aí são os algoritmos tensionais, né, programados para estar rastreando, olhando o seu perfil. Se eu vou dirigindo o carro, se eu vou no Waze, dirigindo o carro, passo perto de uma loja que tem smartphone, já vem o Waze dizendo para mim que tem uma loja com smartphone ali. Eles usam georreferência, né, também, o que você pesquisa, o tipo de página que você pesquisa, o horário que você pesquisa. Isso tudo gera aí dados para eles, para que intencionalmente eles jogam... Pois é, agora a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, né? LGPD. Essa lei não proíbe isso, não? Essa lei que foi implementada, né, ela não proíbe... Lógico que tem todas as restrições, mas quando você entra no Google, quando você faz um aplicativo no celular, você tem sempre um aceite lá, né? Então, quando você aceita usar um GPS, quando você aceita um aplicativo, você está dando autorização para esses proprietários desses aplicativos coletar esses dados e usar esses dados para posterior, né, até venda para outras empresas, utilizar aí para... A senhora vender pode produtos. citar algum exemplo de Big Data que esteja aí mais em voga no mundo? Big Data, todas as áreas, né? No caso da saúde, a gente já citou. Eu posso citar um pouco também, eu acho que está em evidência o agronegócio, né? Eu acho assim que o agronegócio, ele pela qualidade, rapidez, tratamento de dados... Então, a gente tem aí no agronegócio vários sensores num campo muito grande, então você está coletando muitos dados e a gente precisa desse tratamento. Uma coisa é que o agricultor está informando num sistema. O agricultor, a gente vê aí hoje em dia, a agricultura está toda tecnologizada, né, com colheitadeiras ligadas em satélite, drone, computador e tudo. E a gente vê lá que o agricultor ele chega e alimenta um sistema com as informações dele. Quantos boi ele tem, qual é o peso do boi, sei lá, a idade, quando nasceu, quando ele pretende vender esse boi e tal. Então ele faz todo um cadastro de cada uma das suas unidades, certo? Mas ele alimenta um banco de dados que também é alimentado por outros agricultores do Brasil e do mundo. Então, ao mesmo tempo que ele colabora com um banco de dados, ele também usufrui de um banco de dados legado, pré-existente, né? Agora, deve ter algum Big Brother, né? Que utiliza que catalisa, digamos assim, que unifica todas essas informações. Não é esse banco de dados que reúne as informações deste agricultor e de todos os outros, inclusive dos outros que já começaram a alimentar antes, não é isso que é o Big Data? Nós temos os bancos de dados públicos, né?
que são alimentados e você pode ter acesso, mas nem todos os bancos de dados são públicos. Então, nós temos bancos de dados específicos. Então, quando você tem aí, no caso de uma fazenda, você alimenta um banco de dados, você está ciente que ele vai para um sistema nacional e que ele não é público, né? Então, depende da especificidade desse banco de dados e qual é a intencionalidade desse banco de dados. E a gente, na área da ciência, a gente requer muito, está faltando muito para a gente, bancos de dados confiáveis, para a gente tratar, para a gente ter resultados, levantar hipóteses e tirar conclusões a partir de um banco de dados. Muitas das vezes a ciência ela precisa de um banco de dados público que não está público, né? Não está uniformizado. Então, a gente precisa pegar autorização de certa área para estar trabalhando. A gente vê lá no agronegócio, tem lá o criador que ele tem lá no seu banco de dados, ele tem lá registro de 2.000 bois, por exemplo, certo? 2.000 bois. Então ele tem um banco de dados. Né? Mas isso aí é particular dele, é particular dele. Só que ao fazer esse cadastro, ele entra, a não ser que ele desenvolveu, pagou alguém para desenvolver um sistema para ele, mas em geral ele adquire um sistema. Um sistema que, na verdade, compartilha informações desses 2.000 bois para um nível maior, ainda que seja anonimizado, como diz a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, por exemplo, ele fala, eu tenho 2.000 bois, mas o Ministério da Agricultura, da Pecuária, Agricultura e Pecuária vai dizer, no Brasil tem, sei lá, 2 bilhões de cabeça de bois, incluindo os 2.000 bois do fazendeiro lá. Então, essa informação do fazendeiro está, de algum modo, também apropriada pelo Ministério, né, da Agricultura e Pecuária. O que significa, então, que tem o banco de dados do fazendeiro e tem um banco de dados do governo. Mas deve ter algumas empresas que também sabem que aquele fazendeiro tem 2.000 bois. Agora eu entendi a sua pergunta nesse sentido. Mas eu acho que é a parte da ética, né? Quando você contrata uma empresa para desenvolver um software, né? Aqueles dados lá são os dados proprietários. Você não pode pegar esses dados de uma pessoa física ou jurídica e passar para outro sem autorização, sem conhecimento. O Ministério da Agricultura tem acesso àquela informação porque o fazendeiro alimentou de algum modo o banco de dados. Isso é formalizado. E se isso também é necessário, né? Você só liga aí com esses dados, aqueles que você já vendeu, que você tem que informar quantos que você vendeu, até para o imposto de renda que o proprietário faz. Mas os dados específicos do fazendeiro são deles. Então, quem desenvolveu não pode passar esses dados. Eu acho que é uma área de tecnologia, são pessoas... E é muito bom que você falou, porque você tem que ter a ética, né, com esses dados. Exatamente. Então, isso é importante. Vou voltar a falar disso aí. Mas no próximo bloco, vamos falar... Já encerramos esse bloco, vamos para o próximo bloco e nós vamos falar das tecnologias na educação. E vamos falar dessa questão aí também da responsabilidade, né, do sigilo, da reserva de informações entre os diferentes bancos de dados. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Vai lá, dá um like lá no nosso programa, manda sua mensagem para nós, sugira tema para a gente debater aqui, tá bom? Nomes também de pessoas que possam debater aqui, fazer um papo dinâmico com a gente. Hoje estamos com a professora Miriam Rosa Guzmão, diretora da Escola de Ciências Exatas e da Computação da PUC Goiás. Nós estamos falando de tecnologias, novas tecnologias e tal. Nessa pandemia, professora, o que se usou muito, assim, teve um amplo uso mesmo, foi tecnologia para a educação, porque houve uma necessidade aí muito grande de se fazer a educação de forma remota, né? Quais as tecnologias que foram mais utilizadas ou que estão sendo mais utilizadas? Na área de ciências exatas, o grande ganho são os simuladores. Então, o ensino da matemática, da física e da química, com o uso de aplicativos como o GeoGebra, que é muito visual, que mostra, né, uma modelagem matemática. Esses aplicativos visuais, eles auxiliaram muito nesse processo de ensino-aprendizagem no ensino remoto. No início tem muito problema, né? Do aluno, por exemplo, fingir que estava assistindo a aula. Às vezes ele
mutava o professor. Essas coisas todas foram resolvidas na pandemia? Os problemas que existiam ainda continuam, mas eu acho que o grande lance é você interagir, motivar o aluno e os ganhos potenciais com os usos dos aplicativos dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Então, a tendência, né, de você não voltar à educação do que era antes. Tem as potencialidades que nós ganhamos e isso vai continuar. O uso dessas tecnologias de informática e de comunicação, que antes tinha muita restrição, tanto por parte da comunidade acadêmica, de professores e alunos, agora desmistificou e viu o grande ganho. Então, a tendência agora é você ter um ensino sempre auxiliado por essas tecnologias, mesmo na volta do presencial. Para superou, já conseguimos superar aquela dificuldade que tinha da participação do estudante remoto, participar da aula, que muitas vezes ele fingia que estava participando. Hoje, as ferramentas já melhoraram nesse sentido, de garantir que o estudante participe efetivamente da aula? Com certeza a gente vê que o nosso aluno não fica mais 1h30 assistindo uma aula. Então a gente tem que usar os recursos tecnológicos. A gente tem ferramentas que divide a turma em grupos, você trabalha a metodologia ativa, você passa o conceito através de vários aplicativos que simulam um quadro em branco, você escreve, você simula. E você faz também com que o aluno participe, interage, abre a câmera, faça um seminário, tudo isso contribui. Mas nada, professor Daniel, nada substitui uma sala de aula presencial. Né? É verdade, a gente sabe disso, mas em relação à avaliação também parece que foi desenvolvida ferramenta para garantir que a avaliação seja personalizada, né? Que não haja furos aí, fraudes na avaliação remota. Com certeza, esse é o grande foco, né? A avaliação na educação. Então, acho que os professores, nós professores, aprendemos muito com essa pandemia, com vários tipos de avaliações, não só uma avaliação teórica, mas é um processo avaliativo. E as ferramentas nos permitem isso. Por exemplo, nós utilizamos aí, né, o Moodle com banco de dados, onde nós tivemos avaliação interdisciplinar esse ano, onde cada aluno teve uma prova diferenciada. Então, o uso dessas tecnologias nos permite que a gente realmente possa evitar essas possíveis colas, entre aspas, né? Recentemente saiu aí na imprensa a notícia de que hackers estavam invadindo, né, salas virtuais e inclusive exibindo filmes indecentes lá para os estudantes e tal. Os próprios estudantes descobriram, em algum caso, o professor teve dificuldade, né, demorou a perceber que ele não estava falando com os alunos, que a aula tinha sido tomada por um hacker. Esse risco em relação à segurança, ele é muito recorrente nessas aulas virtuais? É possível? Há uma certa fragilidade nisso? É preciso investir mais em segurança? Quando você usa o ambiente que você não está formalizado, né? No caso da PUC Goiás, onde a gente usa um certificado, então isso é mais difícil de ocorrer. Agora, quando você usa aplicativos gratuitos, né, onde você usa ali uma versão trial, isso é mais fácil de acontecer. Então, se você realmente quer um ambiente formalizado, você tem essas garantias. Então, muitas das vezes aí você precisa investir realmente, né, num ambiente onde você tem essa formalização e tem essa proteção maior, né? Sim, com o fim da pandemia ou com o arrefecimento, com a diminuição aí da força da pandemia, é a tendência às aulas voltar ao presencial. Como é que a senhora vê essa relação ensino presencial e ensino remoto a partir do momento em que a pandemia estiver dominada, digamos assim? Eu acredito que o ensino, ele não volta, né, a ser totalmente presencial. Nós vamos voltar gradualmente na forma híbrida, oportunizando também um grande ganho que teve na pandemia, que é o aprendizado por trilha e no tempo do aluno, personalizado. Então, aquele aluno que teve mais dificuldade naquele conteúdo, ele que possa rever as aulas gravadas, ele pode estar retomando, ele pode estar fazendo a sua própria trilha de aprendizagem. Então, isso foi um ganho.
Mas a volta ela é necessária porque o aprendizado ele passa pelas emoções, passa pelo convívio. Então é muito necessário, tanto na educação básica até a educação superior, esse convívio entre professor, aluno, essa comunidade acadêmica. Como é que está assim, a democratização da tecnologia nas escolas brasileiras? As escolas estão supridas suficientemente com tecnologia ou ainda há muito que se fazer para que as escolas possam introduzir mesmo as crianças, principalmente as crianças, né, de escolas básicas, possam ser introduzidas no mundo da tecnologia? Esse é um ponto crucial, a injustiça social, né? E isso aparentemente na educação é evidenciada. Então nós temos muitas escolas que estão com as tecnologias de ponta. Mesmo aquelas escolas, né, particulares, onde você tem toda a tecnologia, ainda há uma defasagem entre os próprios alunos. Nós precisamos de políticas públicas para que nossas escolas públicas possam ter as mesmas condições que as escolas particulares estão tendo de estar adquirindo equipamentos para estar transmitindo uma aula de qualidade, uma webcam, uma internet de qualidade e que esse aluno em casa possa ter. Então a desigualdade ainda é muito grande, professor Daniel. Então a gente não pode pensar que o ensino está chegando da mesma forma para todos os alunos, apesar que as escolas, né, os governos estadual e municipal têm sim, né, investido aí num ambiente virtual de aprendizagem. Mas tem muito caminho a se desenvolver. Mas eu acho que deu um pontapé inicial muito grande nesse momento. Né? Então, a pandemia não foi em si um mal. Ela foi um mal, mas teve alguns benefícios também. Eu acho que a gente tem que olhar o ponto positivo e teve muitas vantagens. O que às vezes, né, o professor, o aluno não queria fazer, agora é possível fazer. E a gente sabendo que é possível fazer, a gente não pode deixar de fazer, né? Então, com certeza, aí, esses ganhos, eles ficarão e devem permanecer. Mas veja bem, o conhecimento tecnológico, ele é um conhecimento instrumental, né? A gente deveria aprender a usar o celular, não para usar celular. O celular, ele é uma ferramenta. A gente usa o celular por alguma finalidade, né? Para comunicar, para falar com as pessoas e tal. Mas a gente vê que as áreas de conhecimento hoje, muito procuradas pelos estudantes, é a área de tecnologia, que é uma área instrumental. Na verdade, o conhecimento mesmo é mais do que isso, né? Então, o fato das pessoas buscarem muito conhecimento de tecnologia é fundamental para o uso da tecnologia, mas deveria ser no sentido de que esse conhecimento servisse para ir para conhecimentos mais refinados, não? Tipo assim, direito, humanidades, engenharia, coisas, artes, né? Mas a gente vê que as pessoas querem mais aprender a usar instrumentos. Tem dois pontos. Tem um conhecimento científico, né, que a pessoa adquire para estar desenvolvendo as ferramentas. E tem os usuários das ferramentas. Exato, então, a gente vê que muita gente busca conhecimento para ser usuário de tecnologia, isto é, usar a tecnologia como Mas isso ferramenta. É bom também, entendeu? Acho Isso que porque tem a área para todos. Vou dar um exemplo muito bacana, que é na área da medicina. Hoje os médicos estão fazendo curso para usar robôs para fazerem cirurgias. Então, ele não vai desenvolver, criar um robô, mas ele vai ter que se capacitar, se atualizar, assistir uma cirurgia usando um robô para estar fazendo aí uma cirurgia integrada entre um médico e um robô. Então, assim, a tendência é que essas tecnologias, elas estão em todas as partes. Para o médico usar o robô para fazer uma cirurgia, ele tem que entender do problema, né, que a pessoa tem que precisa de uma cirurgia, né? É como um piloto de avião. O piloto de avião, ele aprende hoje tecnologia para pilotar um avião. Mas o sujeito que fez todo o sistema eletrônico de computação que faz o avião voar sozinho, o chamado piloto automático, esse sujeito, assim, ele é o que desenvolveu a tecnologia, né? E muitas vezes não é nem o piloto, né?
E o piloto tem que entender minimamente como que foi construída essa tecnologia para saber usar até nas horas de emergência, né? Exatamente. E o médico também, ele precisa saber como que um braço mecânico, como que um robô funciona para que ele possa estar interagindo com esse braço Na mecânico. hora H, se o robô não funcionar, ele faz a cirurgia do mesmo jeito. Com certeza. E saber o porquê que ele não funcionou, qual o diagnóstico, o que precisa ser feito. Então, o autor principal aí é o médico, né? Uma vez eu tinha meu ouvido entupido. Fui para Caldas Novas, passei as férias lá. Quando eu voltei, estava com uma infecção no ouvido. Fui ao médico. Cheguei lá no médico, o médico novo foi me atender. Aí, durante a consulta, a energia do hospital acabou. O médico ficou parado, não fazia nada. Aí chegou o dono do hospital, que era um senhor já velhinho, e falou, por que você parou? Ele falou, não, porque acabou a energia. Eu falei, não, peraí, qual o problema dele? Aí o médico arrumou uma bacia, lavou meu ouvido e conseguiu desentupir meu ouvido sem energia. Certo? O novo só trabalhava com a tecnologia. O médico já idoso conseguiu, né, desenvolver o tratamento sem tecnologia, porque ele sabia a causa do problema, ele sabia onde estava o problema. Enquanto que às vezes isso acontece, né? Da gente se apegar tanto à tecnologia e não entender o motivo dela, e ficar no meio e não na finalidade. É aquela história, as máquinas vão dominar os humanos, em outras palavras, os humanos vão saber viver sem as máquinas. Hoje em dia, será que a gente consegue viver sem uma máquina de lavar roupa, sem um micro-ondas? Tá? Saber fazer a gente faz, mas hoje em dia a gente realmente está acostumado. Se você sair de casa sem o seu celular, te garanto que você volta para pegar o celular. Eu fico perdidinho. Mas vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta e vamos falar dos artefatos tecnológicos, né, que facilitam a nossa vida ou não, que complicam a nossa vida. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, gente boa, de volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Nós hoje estamos falando de inovação tecnológica, dos benefícios da tecnologia para a nossa vida. Estamos falando isso com a professora Miriam Rosa Guzmão, diretora da Escola de Ciências Exatas e da Computação. Professora, bom, nós já vimos aí que a tecnologia realmente ela é muito benéfica, né? Ela causa um benefício. Às vezes tem o problema da gente ficar dependente dela, não é isso? Mas ela é mais benéfica do que problemática, a tecnologia para nós, podemos dizer assim, né? Com certeza. As soluções que trazem, né, na área de diagnóstico da saúde, da medicina, assim, é uma coisa que não tem volta. A gente não pode viver mais sem essas tecnologias. Sem tomografia computadorizada, ressonância magnética, o que mais tem aí? Você falou mesmo de diagnóstico do câncer, né? Diagnosticar um tumor. Por meio de imagens, né? Então, assim, a tecnologia realmente auxilia e muito. Então, ela veio realmente para estar dando qualidade de vida para o ser humano, né? Em todas as áreas da saúde. Agora, acho que a área de biomedicina podia evoluir um pouco mais, que eles ainda continuam fazendo exames com amostras bem primárias, né? Como fezes, urina. Quer dizer, hoje podia fazer diagnóstico, eu acho que com amostras mais sofisticadas. A amostra em si, assim, não é minha área, mas o diagnóstico já tem máquinas sofisticadas que eles até, né, analisam com, por exemplo, reconhecimento de imagens, de oncologia. Foi um grande avanço. As empresas aqui, né, de Goiânia têm adquirido equipamentos de ponta para estar esse diagnóstico mais preciso e mais rápido para o paciente. Agora, em relação à amostra, assim, eu desconheço Aqueles essa robozinhos parte. que fica dentro de casa limpando a casa, aquilo funciona mesmo? Particularmente, eu tenho colegas que têm, né, e que funcione. E realmente, assim, é uma tendência, né? Hoje em dia você ter aí o robô doméstico, né, que fala, né? E quem não queria ter um robô cozinheiro, né? Robô cozinheiro. Mas tem robô cozinheiro? Existem tudo que a gente fala existe aí na ficção e existe também em laboratórios. Existem as máquinas sendo automatizadas por meio de inteligência artificial. Por exemplo, o McDonald's. A gente tem já nos Estados Unidos, até implementou já aqui no Brasil, o McDonald's totalmente automatizado. Então, são robôs que fazem o sanduíche. Então, é o robô que pega pedido, não tem nenhuma intervenção humana. Né? Em São Paulo já existe o McDonald's sem nenhum funcionário. Então, eles já né,
cozinheiro ele está fazendo você faz o seu pedido e já sai ali o seu pedido por meio de todo o processo por meio de máquinas. Drone, por exemplo, que já é uma coisa muito comum, até loja de brinquedos já tem drone, né? Drone para as pessoas brincarem e tal. Eu acho impressionante o drone. Ele tem sensores que faz com que ele evita, né, tocar em... Ele vai passando, entra dentro de uma árvore, por exemplo, e não toca nas galhas, né? Ele consegue livrar dos obstáculos, né, para não se acidentar. E quando a bateria está acabando, ele mesmo volta para a base, né, sem necessidade do operador chamar. Então, assim, é uma coisa impressionante a tecnologia hoje, até assusta a gente. E na indústria, os robôs estão usando essa tecnologia. Agora, a tendência são os robôs colaborativos. São os robôs trabalhando junto com o ser humano. Então, se você aproxima de um robô, de um braço mecânico, ele já, por meio de sensores no corpo dele, já desvia. Então, você tem robôs trabalhando com humanos por meio de sensoriamento. Então, isso é muito bacana. E tem essa Alexa, né, que o pessoal compra, que virou brincadeira, tá baratinho esse negócio aí que a gente consegue comprar. É impressionante a gente conversar com ela, fazer pergunta e ela dar resposta pra gente. Então, a gente pode estar, por exemplo, se arrumando para sair, conversando com a Alexa e fazendo pesquisa pela internet. É impressionante aquele negócio. Não sei se você... Agiliza muito, mas... Você acostuma com aquelas perguntas, respostas automatizadas e um certo tempo você quer umas respostas menos automatizadas, mais humanas, mais interativas, mas a tecnologia auxilia. Por exemplo, você está fazendo uma coisa concomitantemente com outra e perguntar, você vai estar dirigindo, pergunta, responde. Isso realmente é um ganho que a gente tem. Pois é, e a tecnologia 5G que está chegando no Brasil, já está sendo implantada em São Paulo, em alguma cidade do Brasil, qual é a novidade? Que diferença ela vai mudar na nossa vida, 5G? Olha, ela é essencial para a tecnologia emergente de IoT, tá? Que é a internet das coisas. A internet das coisas ela só vai avançar por meio da tecnologia 5G, até você está se falando da 6G. É você conectar por meio da internet as coisas, né? Todo produto em casa, uma geladeira, um fogão, na área da saúde, equipamentos. Então, todas as coisas, né? Por isso que chama internet das coisas, todas as coisas, entre aspas, dos produtos interligados por internet. E se isso só é possível com a chegada do 5G e do 6G. Até na área da medicina já está se falando IoMT, né? Internet das coisas da medicina. De serem interligadas, você fazer toda a gestão de um hospital por meio da IoT. Então, é necessário... A internet das coisas é a internet que permite eu imprimir, por exemplo, um objeto em 3D. Não, a internet é você ligar os aparelhos por meio da internet. Não, um objeto 3D. O objeto 3D, excelente, eu acho que... Impressora 3D não tem nada a ver com... Não, pode ser uma coisa, né? Pode ser um produto, pode ser um maquinário. Então, a impressora 3D pode estar ligado numa internet e você fazer por exemplo, uma peça de um avião que não existe. Você vai, programa, faz um design, manda pela internet e faz aquele objeto, né, em 3D, e isso aí facilita. Por exemplo, você tem um projeto aqui, manda lá para os Estados Unidos fazer essa peça numa impressora 3D lá. Aí realmente precisa da internet das coisas. E aí a impressora 3D ela veio para ficar e ela facilita bastante nesse processo de produção em forma aí auxiliada por computadores por meio de desenhos. A internet das coisas e 3D não é a mesma coisa. Não. Então tá. Então explica melhor o que é essa internet das coisas, que agora fiquei confuso. Internet, né? Você ter uma conexão aí de rede. Internet é a conexão, isso. Coisas, você pode ter uma máquina de lavar, um carro, uns sistemas embarcados, uma geladeira, uma máquina. Então, são as coisas que você... Por exemplo, você quer ligar a sua máquina de lavar roupa lá do seu serviço. Você está lá no seu serviço, nossa, você quer ligar a minha máquina, né, por meio do seu celular. Então, a sua coisa, por isso que chama internet da coisa, aquela máquina está ligada à internet. Agora, essa é uma tecnologia que já existe, né? Dizem que o Bill Gates fez aquela mansão lá na Flórida, né? Justamente para isso, para poder operar a mansão de forma remota. E a gente vê aqui em Goiânia várias casas que já são assim, né? Que as pessoas têm um aplicativo no celular e desse aplicativo ele
abaixa as cortinas, aciona as cortinas, aciona o aquecedor da piscina, acende as luzes, apaga as luzes, sei lá, irriga o quintal. Isso já está bem usado aqui em Goiânia. Quando você tem uma rede local em casa, num apartamento, você faz essa internet das coisas mais facilmente. Mas quando você tem uma coisa mais robusta, você quer ligar de um ponto mais longe, você precisa de uma velocidade maior para estar interligando essas coisas. Sim, okay. Então, eu preciso de uma internet realmente veloz. Uma indústria, por exemplo, funcionar assim, se operar a indústria à distância. Eu preciso de uma internet veloz aí, perfeito, com 5G, né? Com certeza. Esse pontual a gente já consegue com a rede local, né? A internet das coisas é uma coisa mais amplificada. E o que seria uma computação quântica? A computação quântica, né? É você usar, porque a gente tem a parte de software e a parte de hardware, né? Então, como que hoje estão os processamentos, né? A gente tem aí a parte de software, ela avançou mais do que a parte de hardware, mas a parte de hardware, ela tem uma grande esperança nessa computação quântica, né? E você criar os microcontroladores, né? Os componentes do computador através da computação quântica, né? Através da física. A gente pensa que não, mas o curso de física, ele é a base para toda essa criação que suporta aí essas tecnologias, novos materiais, porque vai indo aquele certo material, ele atinge o seu limite. Aí a gente tem toda a ciência para estar descobrindo novos materiais, para conseguir uma maior rapidez, maior velocidade, menor componente com maior armazenamento. Eu vi na Petrobras, aí tem 10 petabytes, né, de uma pesquisa deles, que dariam 2,3 milhões de disquete empilhados, que daria 6 concurvados. E hoje em dia, né, para você tratar esse banco de dados, você precisa do hardware, né? Então, a tendência é ter... O primeiro disquete que eu tive, ele comportava 1,44 bytes. Bytes, negócio assim, né? Hoje a gente tem um HD que cabe 2, 3 terabytes, né? É uma coisa extraordinária. Então, a tendência é você ter a computação quântica para estar auxiliando você nessa parte de hardware, né? Reduzir tamanhos, aumentar a velocidade. Aumentar a capacidade e agilidade. A agilidade, né, desse processamento. Nossa, nós nem falamos aqui da importância do lifelong learning, que era um tema aqui, mas a gente fala isso no outro programa, tá bom, professora? Pode ser. Eu agradeço muito sua presença, o pessoal já está avisando que o nosso tempo acabou, então nós temos que encerrar. Muito obrigado, professora Miriam, você contribuiu muito aqui com o nosso programa, enriqueceu aqui a gente com conhecimentos. É uma área muito ampla, tem muita coisa envolvida, nós deveríamos fazer um programa para cada tema, eu acho. Mas, de qualquer modo, eu acho que, no geral, a gente passou a ideia aí para o nosso telespectador. Muito obrigado, viu, professora? Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. E para você que nos acompanhou, um grande abraço e até a próxima.